Após a grande derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Comitê Olímpico Internacional determinou que os Jogos de Verão de 1936 seriam realizados em Berlim. Então, os nazistas aproveitaram disso para usar os Jogos como forma de propaganda. Logo, criaram uma imagem de uma nova Alemanha, que seria forte e unida, além de abafar as políticas antissemistas e racistas que seu regime e o crescente militarismo do país determinava. 2 anos depois, Hitler utilizou de seu partido nazista para transformar o frágil país em uma ditadura, que perseguia judeus, ciganos, adversários políticos e outros. O intuito de controlar a vida alemã se estendeu até o esporte. A imagem dos esportistas alemães serviu para promover a ideia de superioridade racial e valor físico da raça ariana. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global que aconteceu entre 1939 e 1945, e ela ficou muito marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. Após 6 anos desse conflito todo, mais de 60 milhões de pessoas morreram. O gatilho para o início dessa guerra foi a expansão dos alemães em territórios da Áustria, Tchecoslováquia e a Polônia. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram aliados e eixo. Os aliados são Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E o eixo são Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Babi Yar e o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A guerra foi dividida em 3 fases. A primeira foi considerada como expansão dos alemães, onde eles ganhavam todas as batalhas, no período de 1939 a 1941. O segundo período foi considerado como o grande marco, por ter sido a batalha onde os alemães começaram a declarar uma derrota, batalha chamada de Stalingrado. Durou 1 ano. Em 1944, houve a queda do eixo, onde a Itália já havia sido invadida pelos países aliados. Logo, a Alemanha sofria uma série de derrotas entre 1944 a 1945, sendo obrigada a se render, e foi quando a cidade de Berlim foi conquistada. Mas, apesar disso, o Japão só se rendeu em 1945, quando os Estados Unidos lançaram as bombas. A intolerância religiosa é um termo aplicado em situações em que não existe respeito, nem vontade de reconhecer a crença ou religião de outros indivíduos. É um acontecimento comum ao longo da história da humanidade e a maioria dos grupos já sofreu com ela em algum momento. Durante o século XX, na Segunda Guerra, a perseguição aos judeus pelos nazistas alemães mataram milhões de pessoas por causa de sua etnia e crença. A União Soviética não ficava muito atrás. Também realizou atos de perseguição a grupos religiosos, pois era um estado ateísta e não tolerava expressões religiosas. A Segunda Guerra teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. Movimento social é uma expressão técnica que designa a ação coletiva de setores da sociedade ou organizações sociais para a defesa ou promoção, no âmbito das relações de classes, de certos objetivos ou interesses, tanto de transformação quanto de preservação da ordem estabelecida na sociedade. A Segunda Guerra Mundial gerou para o mundo uma eterna herança, os movimentos sociais. Diante de todo o Holocausto, o mundo precisou criar estratégias para que nunca mais acontecesse algo semelhante. A fim de resolver este problema, foram criados movimentos sociais que são responsáveis por defender causas de minoria da sociedade, com o intuito de gerar um melhor convívio entre esses grupos e o resto da população. Os movimentos sociais também auxiliaram os grupos que são considerados minoria a fazerem parte da cidadania, ou seja, desfrutar dos direitos como cidadão. Sobre a cidadania. A cidadania quer dizer cidade em um conceito mais amplo, a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. A relação do filme com a cidadania nos diz que o oprimido representa os ideais de igualdade e cidadania em um regime que se estende ao mundo impondo a ganância, a irreflexão e todo o fanatismo de uma despota e seus seguidores.
Mesmo considerando um filme de humor, todavia, por tudo que suas críticas e seu grande discurso representam, é justo ser reconhecido da mesma forma como um manifesto de liberdade e cidadania. O personagem também exerce a cidadania a todo momento no filme, lutando pelos seus direitos e incluindo outros cidadãos. O Estado democrático é um tipo de Estado guiado pelas leis e baseado na vontade do povo. Ele pode ser definido a partir das seguintes características: a existência de uma Constituição que seja fruto da vontade popular, vigência de um Estado cujo poder se baseie na soberania popular e entre outras características. Em comparação com o filme O Grande Ditador com o Terceiro Reich, é possível analisar um comportamento de soberania de quem foi escolhido para comandar o país. No filme em questão, foi utilizado uma sátira para ironizar a tirania dos governantes a fim de menosprezar esse ato. É possível perceber que o barbeiro judeu, no último discurso, apresenta uma repulsa em relação a este comportamento e defende o Estado democrático, que tem como característica a soberania popular, da democracia representativa e participativa. Um Estado constitucional, ou seja, que possui uma Constituição que emanou da vontade do povo e um sistema de garantia dos direitos humanos.